direção para o departamento dessa igreja, porque é tempo de nós tomarmos atitudes para que a árvore da nossa vida espiritual, para que a nossa fé venha florescer, para que venha germinar e dar flores e frutos, frutos que permaneçam para a vida eterna. Quando a Bíblia nos fala sobre florescer, nós vamos entender que significa viver o propósito de Deus, é andar na direção de Deus, que existe um tempo para a árvore florescer, mas antes dela crescer, produzir folhas e frutos, ela precisa enraizar, ela precisa firmar suas raízes para dar sustento para a árvore. O salmista aqui vai focar que o justo ele vai crescer na casa do Senhor como a palmeira e como o cedro do Líbano. Porque ele dá ênfase na palmeira e no cedro do Líbano. Vamos entender por que o salmista vai enfatizar o crescimento do crente como a palmeira e o cedro do Líbano. A palmeira ela cresce no deserto, nos lugares áridos. Ela firma as suas raízes e vai buscar água nas profundidades da terra. Ela busca água nos lençóis freáticos. Ela passa por cima da barreira das rochas e daquilo que impede e vai buscar água no profundo, para que a árvore possa crescer. E quando ela encontra água lá no profundo, ela não precisa ficar dependendo da água que vem da chuva, porque ela tem reserva, ela tem raiz, e a raiz é responsável para conduzir água e os nutrientes para a árvore, para o tronco da árvore crescer forte, para os galhos se fortalecer, para que comece a nascer as folhas, as flores e venham nascer os frutos. A palmeira, ela cresce no lugar árido, ela cresce no lugar deserto onde existe calor, e ali ela vai suportar as tempestades, os ventos. E estudando sobre algumas espécies de palmeira, nós vamos aprender que algumas delas são resistentes aos ventos até de 150 km por hora. Ela vai envergar, mas não vai quebrar. Raramente você vai ouvir dizer que uma palmeira se quebrou, porque ela tem as suas raízes firmadas. Primeiro, o crescimento que nós precisamos buscar é o crescimento que ninguém consegue enxergar, é um crescimento que é invisível aos olhos dos homens. Não tenha pressa em crescer para cima, mas queira enraizar as suas raízes. Cresça invisivelmente onde o homem não te vê, mas o Deus Todo-Poderoso está te vendo. Aleluia. Busque em Deus a água para regar a raiz da
salmista vai comparar o justo, o crescimento do justo como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, quando ele é plantado, no terceiro ano que ele foi plantado, as suas raízes atingem 1,5 metro de comprimento. Enquanto a árvore tem ainda 5 centímetros, a árvore não é visível, mas o crescimento está acontecendo para baixo. As raízes estão sendo firmadas, estão transpassando as rochas, estão transpassando as barreiras, os obstáculos e buscando água lá no profundo para alimentar a árvore. E quando o cedro do Líbano vai começar a crescer, nós aprendemos que ele tem um crescimento lento, mas é uma árvore que vai viver. Algumas espécies lá do Oriente Médio, do Líbano, que chegam a 3.000, 4.000 anos. Aleluia. É uma árvore que a sua madeira é uma madeira de ótima, excelente qualidade, tem um cheiro, um odor agradável. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que nós como igreja somos o bom perfume de Cristo para os que se salvam e para os que se perdem. O cedro do Líbano, ele firma as suas raízes, e quando ele cresce, lentamente vai crescendo, as suas raízes estão se fortalecendo, estão buscando água lá no profundo. Onde você tem buscado água para regar a tua vida? É tempo de buscar água. Essa raiz tem que se aprofundar, porque essa árvore precisa crescer. Porque se a árvore não crescer, ela não vai florescer e não vai produzir frutos. Mas é tempo de buscar água que vem do trono do Senhor, de alimentar as raízes com a água que vem da fonte verdadeira, de alimentar com a palavra de Deus, com a oração, com a meditação na palavra, com o jejum, com a santificação. A Bíblia diz no Salmo 1 que o homem que não se detém no caminho do pecador não se assenta na roda do escarnecedor. Ele será como árvore plantada junto às águas, e no tempo da sequidão a sua folha não vai murchar, não vai cair, e ele vai ficar de pé, porque quem tem raiz firmada em Cristo, quem tem as raízes aprofundadas na palavra, quem tem conhecimento da palavra, quem vive a palavra de Deus, vai crescer, e as tempestades não vão derrubar a tua fé, não vão te impedir de continuar na caminhada com Deus. O cedro do Líbano é uma madeira tão valiosa que não se deteriora, tanto que Salomão, o rei Salomão, construiu o seu palácio e o templo com o cedro do Líbano, e era tão grande quantidade de madeira que lhe fora enviada, que ele cobriu todos os alicerces do templo, que não se podia ver as pedras que estavam por baixo, tanto que o templo tinha uma sala, um compartimento que era chamado de jardim do cedro do Líbano, porque essa madeira era uma madeira que aponta para a nossa vida, porque aquele que está em Cristo, ele tem que exalar o bom perfume de Deus, tem que impactar as vidas com testemunho. Não se apresse em crescer para que as pessoas te vejam cantando, louvando ou pregando. Não se apresse em prosperar financeiramente, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aprofunda as tuas raízes, porque quando a árvore da tua vida começar a crescer, todos vão ver que o grande Deus tem trabalhado na tua raiz para te fortalecer, para produzir frutos de qualidade. A Bíblia vai nos relatar que existiu várias pessoas que foram plantadas onde Deus as plantaram. Se você estiver plantado onde Deus te plantar, não procure oportunidade em lugares melhores para florescer, mas cresça onde Deus te plantar. A Bíblia vai dizer que Isaac, o filho do profeta Abraão, a Bíblia vai dizer que vai haver uma grande fome na terra, maior do que a fome que foi nos dias de seu pai Abraão.
Isaac, ele vai tentar no seu coração descer para o Egito. Quando nós começamos a crescer, quando nós obedecemos a voz daquele que nos direciona, que nos comissiona, e colocamos a nossa vida na direção de Deus, o que importa não é a qualidade do solo e nem a qualidade do clima. O que importa é Deus abençoando a fé e a obediência daquele que o obedece e ouve a sua voz e anda na direção do Espírito de Deus. Isaac vai tentar descer para o Egito, como seu pai Abraão desceu no dia da fome. Até estava vivendo uma fome, uma crise grande, maior do que nos dias de Abraão. E quando Isaac tenta no coração descer para o Egito, Deus vai falar com ele: Isaac, não desça para o Egito, desce para o lugar que eu vou te enviar. E Deus vai enviar Isaac para Gerar, na terra dos filisteus, onde ali no meio do solo árido, de uma terra seca, a Bíblia vai dizer que Isaac vai plantar e vai florescer e vai colher 100 vezes mais naquele ano, porque ele ouviu e obedeceu a voz de Deus. Então o que importa não é a qualidade do solo e nem o clima onde você vai plantar. Se você ouvir a voz de Deus, se você não descer para onde você quer descer, mas está descendo e plantar a sua vida, a sua fé, onde Deus te enviar, você vai crescer e florescer e germinar e produzir frutos. Frutos para alimentar a sua família, frutos para alimentar os seus colegas de trabalho, frutos para alimentar esta nação, frutos para alimentar essa cidade, frutos para alimentar a Europa, porque o justo florescerá plantados nos átrios do Senhor e florescerão plantados na presença de Deus. Isaac obedece e desce para Gerar. E lá a Bíblia vai falar que os filisteus vão invejar Isaac. Sabe por quê? Quem é abençoado pelo Senhor, quem obedece à voz de Deus e anda na direção que Deus determina, pode até se levantar com inveja, com ciúme, pode até tentar entulhar os poços que você está cavando, mas vai chegar o tempo que Deus vai dizer basta, e o poço que você cavar vai dar águas. O inimigo não vai entulhar mais os teus poços na sua vida espiritual, sentimental, financeira, ministerial, não importa a área. Deus vai começar a fazer o florescer da árvore da tua vida, porque Ele é o Deus que rega as nossas raízes. Isaac vai plantar, Isaac vai prosperar. A Bíblia vai dizer que ele vai colher 100 vezes mais naquele ano que ele plantou. E ele plantou no solo árido, no solo seco. Não importa onde você está semeando a sua semente, se você é fiel a Deus, se você tem raiz em Cristo Jesus, se você obedece às ordens dele, se você medita na lei do Senhor de dia e de noite, você está alimentando a raiz da tua árvore para produzir frutos de excelente qualidade. Isaac vai prosperar, ele vai adquirir muitas ovelhas, muito gado e muitos servos, e ele vai ficar riquíssimo. E ele vai, o rei dos filisteus, o próprio rei Abimeleque, vai chegar em Isaac e vai dizer: vai embora daqui, vai embora daqui, porque você tem prosperado mais do que o nosso povo, do que nós os filisteus. É isso que Deus vai fazer na raiz da tua árvore. A tua árvore vai crescer, ela vai dar galhos fortes, ela vai ter um tronco forte, ela vai ter folhas, ela vai ter flores, e não somente folhas e flores, mas vai produzir fruto de qualidade, fruto de excelência. Não é fruto que vai ficar cheio de bicho, é fruto de qualidade. Porque se nós não dermos ouvido à voz do Senhor, a nossa árvore produz frutos cheios de bicho. Frutos que quando a pessoa vai tentar comer, está cheio de bicho. Você já aconteceu contigo quando você pega uma manga? Lá no Brasil muitas vezes acontecia uma goiaba, uma manga, e você vai comer com aquela vontade de comer aquela goiaba, aquela manga, cheio de bicho. Não dá uma tristeza, um desânimo? É assim a vida do crente. Ele deve estar enraizado em Cristo, ele deve estar ligado na videira, e existe um processo para esse crescimento. Primeiro precisa enraizar as raízes, e quando a árvore crescer, dar fruto, os galhos começarem a nascer,
vem a poda. Jesus fala da poda. É necessário, Jesus vai dizer que todo galho que está nele não dá fruto, ele poda, arranca e joga fora. Mas o que dá fruto, ele poda para que dá mais fruto ainda. Existe um processo. É preciso tirar os ramos infrutíferos da árvore. É preciso tirar aquilo que causa esterilidade na árvore. É preciso tirar a mágoa de dentro do coração, porque a raiz que impede a árvore de produzir fruto é o pecado, é a mágoa, é a angústia, é a dúvida. E os pecados ocultos são coisas que impedem a árvore de produzir fruto. É tempo de tirar esses ramos que tornam a árvore infrutífera. Por isso precisamos aceitar o processo da poda. Isaac aceitou o processo de Deus. Quando ele desce para Gerar, obedecendo a voz de Deus, ele firma um compromisso, porque ele era da família da aliança. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e essa aliança se estenderia a Isaac, a Jacó, a José, e que deu início à nação de Israel através de Jacó. E a promessa de Deus com Abraão vai começar a se cumprir em Isaac. Deus começou a prosperar grandemente Isaac, mesmo no meio de uma terra árida e seca, porque ele ouviu a voz de Deus e não desceu para o Egito. Você tem ouvido a voz de Deus para dar fruto onde ele tem te plantado? Não é tempo de ficarmos esperando circunstâncias e lugares melhores para produzir, porque não interessa se o solo é árido. O cedro do Líbano, ele cresce lá nas montanhas. Lá nas montanhas que o cedro vai crescer. E o cedro vai crescer lentamente, mas ele tem raízes profundas. E vamos aprender que ele vai suportar o frio, as tempestades lá nas montanhas. E existe espécies que chegam a 3 a 4 mil e tem um odor agradável, assim como aquele que está plantado na presença e nos átrios do Senhor. Tem o cheiro, tem o perfume de Cristo. Influencia as outras vidas, porque é o bom perfume de Cristo. Isaac, o rei Abimeleque vai dizer: vai embora daqui, porque você está mais próspero do que nós. Isaac vai para o vale de Gerar, viu? Expulsaram ele da cidade, sabe para onde que foi? Para o vale. Porque Isaac plantou lá na cidade. Quando Isaac é mandado embora pela inveja do povo filisteu, ele vai para o vale. Deus vai provar que Deus é o Deus dos vales, o Deus dos montes, o Deus das covas, o Deus da fornalha. Ele é o Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por isso, ainda que a figueira não esteja florescendo, faça como o profeta Abacuque: alegre-se no Senhor, regue a raiz da tua árvore, regue cada dia na meditação de dia e de noite. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer na oração, tenha prazer na santidade, tenha prazer na busca da presença de Deus, porque a presença de Deus, como já foi dito aqui hoje, é a que faz a diferença na nossa vida. Se eu perder tudo, que eu não perca a presença, porque a presença vai me colocar de pé. A presença de Deus tem o poder de me levantar, tem o poder de curar a depressão, tem o poder de curar, de restaurar esse casamento, de restaurar essa vida sentimental. A presença de Deus tem o poder de te prosperar aonde você precisa frutificar. E as águas do trono de Deus estão descendo nessa noite, regando a raiz daquele que está querendo receber esse crescimento para florescer e produzir frutos. Isaac vai para o deserto de Gerar, para o vale. E lá no vale ele vai continuar cavando, abrindo os poços que Abraão abriu e os filisteus fechou. A Bíblia vai dizer isso em Gênesis, a partir do 26, que Isaac é expulso do meio dos filisteus e vai para o deserto, para o vale de Gerar. Começam os seus servos a desentulhar os poços que os filisteus fecharam, que Abraão tinha cavado. E os servos de Isaac começam a reabrir os poços. A Bíblia vai dizer que